Na aula de hoje, vamos verificar como podemos fazer o controle desses LEDs na placa BeagleBone Black. Lembrando que a placa BeagleBone Black é controlada pelo sistema operacional Linux. Para isso, vamos acessar o sistema usando um terminal. Aqui estou fazendo um login e pronto. Bom, no Linux, o que nós temos é o espaço de usuário, que é onde nós rodamos as aplicações e o usuário tem acesso ao sistema. E nós temos também o espaço do kernel, que é onde vai fazer o controle do hardware. No caso do Linux, nós temos um kernel do tipo monolítico, ou seja, ele controla todo o hardware e não as aplicações do usuário. Então, se queremos controlar os LEDs que fazem parte do hardware, precisamos solicitar para o Linux que ele faça as alterações necessárias. A forma com que o Linux tem de nos apresentar o hardware é através de arquivos virtuais. Esses arquivos são encontrados na pasta sys/class. Aqui podemos verificar toda a distribuição de hardware que nós temos. O que nós temos de interesse está aqui, em LEDs. Então, podemos entrar na pasta LEDs e verificar o que tem lá dentro. Veja aqui que temos mais 4 subpastas dentro da pasta LEDs. Cada uma dessas subpastas irá controlar um LED. Aqui, a USR0 controla esse LED mais à esquerda que está piscando. A USR1 controla o LED ao lado, a USR2 o próximo e a USR3 controla o último LED. Vamos brincar então com o LED que está piscando. Para isso, vamos entrar dentro da pasta USR0. Vamos listar o que temos aqui dentro para vermos. Podemos verificar aqui 3 arquivos de interesse para nós. O arquivo Brightness, que vai controlar o brilho do LED. O arquivo Max Brightness, que vai controlar, indicar para a gente qual que é o valor máximo de brilho que o nosso LED pode ter. E o arquivo Trigger, que irá fazer com que o kernel tenha um controle automático do brilho desse LED. Como é que esse LED vai lidar? Então vamos começar dando uma olhada nesse arquivo Trigger. Para isso, podemos usar o comando cat, que faz a leitura do que tem dentro do arquivo. Podemos verificar aqui várias operações com o LED que o kernel pode fazer de forma automática. Vamos observar que ele está marcado entre colchetes a função heartbeat, ou seja, o kernel está aqui fazendo com que esse LED faça esse piscado pulsado para nos indicar que o sistema está funcionando. Se por acaso houver algum problema e o sistema travar, esse LED vai parar de piscar. Essa é a função do heartbeat. Podemos controlar e mudar qual é a função que o kernel vai fazer para esse LED. Vamos escolher a função none, que a gente quer brincar com esse LED. Para isso, podemos escrever dentro desse arquivo trigger o texto none e fechar o arquivo. Se estivéssemos usando uma linguagem de programação, qualquer linguagem de programação, tem as funções abrir o arquivo, editar o arquivo e fechar o arquivo. Então, se quisermos fazer isso via algum código, Java, Python, C, bastava então usarmos as funções de abrir o arquivo, editar o arquivo e fechar o arquivo. E para isso, teríamos que colocar o texto none dentro desse arquivo. Como estamos no terminal, eu vou usar a função echo. A função echo permite retornar um texto, uma string que eu tenha indicado. Então, por exemplo, none. Veja que aparece aqui no terminal none. Porém, esse retorno é feito apenas no terminal. Eu quero que esse retorno vá para dentro do arquivo trigger. Então, para isso, eu preciso indicar que ele vá para dentro do arquivo trigger. Posso fazer isso usando echo none. E aí, ao invés de eu jogar no terminal, eu vou jogar esse
none em uma outra função, tá? Então eu uso essa barra vertical, que é o pipe. Então aqui, como a gente pode ver, o trigger só pode ser alterado, aqui está marcado, só pode ser alterado ou pelo root ou por alguém que faz parte do grupo de PIO, então eu preciso fazer essa alteração via root. Para isso, eu vou usar então o sudo, que é para eu acessar como superusuário, e vou encaminhar esse eco do none para o programa T. O que o programa T faz? Ele retorna tanto para o terminal quanto para dentro do arquivo uma string. Então, posso colocar sudo T no arquivo trigger. Feito isso, o trigger, o none, apareceu aqui no terminal e também está dentro do arquivo. Podemos ver que o LED parou de piscar. Se usarmos cat novamente, para verificarmos o que tem dentro do arquivo trigger, vamos verificar que ele agora está marcando com colchetes a palavra none. Se informarmos qualquer texto diferente do apresentado aqui, vai surgir um erro, porque, neste caso, quem está fazendo o controle do LED é um driver, e o driver só aceita esses comandos aí, né? Por exemplo, se eu colocar o texto piscar, que não existe aqui na lista, ele vai retornar um erro, porque o driver buscou na lista de informações o piscar, não encontrou, então ele retorna aqui como um argumento inválido. Tá? Lembrando que aqui nós estamos vendo um arquivo, mas na verdade nós estamos interagindo com um driver que está no kernel do Linux. Bom, agora podemos brincar com esses arquivos brightness e max brightness. Tá? Vamos dar uma olhada no arquivo max brightness. Podemos ver que dentro dele tem um valor 255 e que esse arquivo ele permite apenas leitura, não permite escrita, uma vez que aqui do lado esquerdo dele não tem o W especificado. Tá? Isso quer dizer, então, que ele só te traz alguma informação. Essa informação de max brightness é apresentada para o driver aqui que controla esse LED durante o boot e ela tem a função de especificar qual que é o valor máximo que você pode informar aqui no brightness para que o brilho aconteça. Tá? Dessa forma você pode controlar então a intensidade luminosa desse LED. Ele está indicado aqui como 255, mas esse driver aqui não vai controlar o LED, o brilho do LED, independente do valor que a gente coloca aqui no brightness. Tá? Por quê? Porque neste caso aqui, o hardware está ligado a uma GPIO do processador, está ligada no LED. E essa GPIO não tem nenhum mecanismo de controle ou de corrente ou de tensão para a gente fazer o controle do brilho do LED. Então, no máximo, esse GPIO do microprocessador consegue colocar nível lógico alto, ou seja, acender o LED no brilho máximo, ou nível lógico baixo, que é apagar o LED. Né? Sabendo disso, quando se construiu esse Linux, foi especificado então que esse driver para o controle do Linux do LED devia ser um driver do tipo LED GPIO, que só liga e desliga. Tá? Então, independente do valor indicado aqui no Max Brightness, o Brightness ele vai funcionar da seguinte forma. Indicando zero, o LED apaga. Indicando qualquer valor acima de zero, o LED acende e no brilho máximo. Se por acaso esse LED estivesse ligado numa saída de PWM, que dá para a gente controlar então a intensidade do brilho, aí sim a gente poderia colocar um valor de brightness aqui, que esse valor iria fazer a especificação do PWM e então o brilho do LED. Vamos dar um cat então aqui no brightness para vermos como que está. Está zero e o LED está apagado. Posso então usar aqui, por exemplo, echo 1, né? Da mesma forma, eu só posso editar esse arquivo se eu fizer parte ou do root ou da GPIO. Tá? Então,
para eu escrever nele? Eu vou ter que usar echo, né? E jogar esse echo no T, tá? Então, echo sudo T brightness. Se eu fizer isso, veja que o LED acendeu. Tá? Se eu colocar outro valor, como por exemplo 100, o brilho aumenta. Tá? Se esse driver aqui fosse um driver que pudesse fazer o controle de brilho, a gente ia ter o brilho máximo apenas quando o valor indicado fosse do max brightness ou superior. Qualquer valor intermediário entre 0 e o max brightness, a gente teria uma escala de tom diferente, tá? De brilho diferente. Se eu indicar 0, o LED apaga. Então, dessa forma, estamos acessando o driver de controle de LED que o kernel está nos apresentando como sendo arquivos virtuais. Controlando esses arquivos virtuais, então, controlamos o hardware. Podemos, por exemplo, mudar o LED que queremos controlar, simplesmente alterando a pasta. Né? Por exemplo, se eu quero controlar o LED 1 agora, podemos verificar que nós temos a mesma configuração, nós temos também o trigger aqui, podemos fazer o trigger aqui, modificar o tipo dele, né? Podemos colocar, por exemplo, heartbeat, para fazer ele ficar pulsando, né? Como o outro LED estava, ou podemos deixar ele aqui em none. Tá? E o controle dele é o mesmo. Tá? Então, se fizermos echo 1, pipe, sudo T no brightness, vamos acender o segundo LED. Tá? Então, sistema de arquivos virtuais que o kernel nos fornece, nós temos que cada pasta é destinada a um hardware específico. Né? Neste caso aqui, a pasta BeagleBone Green USR1 controla esse LED. A pasta BeagleBone Green USR0 controlava o outro LED. Espero que tenha ficado claro como funciona os sistemas de arquivos virtuais e acesso ao hardware no Linux. E qualquer dúvida, podem deixar mensagens aí nos comentários.